Curitiba, dia 10 de março de 2015, está no ar o 43º programa Em Busca de Sentido. Notaram alguma coisa diferente? É claro que vocês notaram, vocês estão me enxergando agora. Que maravilha, não? Se você achava que eu era careca ou se você achava que eu era mais gordo, não, eu sou assim mesmo, gente. Então hoje estamos aqui estreando vídeo, Em Busca de Sentido em formato de vídeo, tá? Afinal das contas, a gente tem que perder um pouco essa vergonha de aparecer, né? Eu não sei muito o que fazer com as minhas mãos, eu não sei se olha para a câmera, se olha para a tela do computador, mas tá tudo bem, gente. Então a ideia calma. A ideia é que todos os programas, a partir de agora, sejam em vídeo. Mas não sei, vamos ver como vai ser, vamos, né? Como eu sempre digo, é tipo terapia. Vamos sentindo para ver como é que fica, ok? Mas nem tudo são flores. Vamos ao trabalho. Então hoje vamos começar com as saudações. Saudações, gente. Deixa eu pegar aqui. Saudações. Saudações é para todo mundo. Para todo mundo que está acompanhando o programa, eu ia anotar, acabei esquecendo, pensei que tinha anotado, não anotei. Então vai para todo mundo, gente. Para todo mundo que está acompanhando o programa, eu mando um abraço muito grande, muito especial. Principalmente para as pessoas que, quando eu falo que não deu certo no programa, o pessoal fica triste, assim, Jota, né? Quando não dá certo o programa na segunda-feira, tem gente que fica triste. Então eu quero agradecer, tá, gente? Muito obrigado por esse carinho que vocês têm. E eu espero agora, né, com o vídeo, ficar um pouco mais próximo de vocês. Então, um abraço para todo mundo que está acompanhando o programa, ok? Então, hoje nós teremos mais dois quadros aqui. Teremos o Psicologia Explicada, que eu vou começar a falar da caracterologia do René Lessene, e depois a gente vai ter a leitura comentada com o livro do Frankl, ok? Vamos começar com a Psicologia Explicada, para eu poder explicar para vocês o que é caracterologia. Ok? Nós hoje vamos ler dois livros, principalmente, tá? O primeiro livro é esse aqui, Chaves da Caracterologia, do Roger Gaillard, deve ser francês. E o outro é esse aqui, Gaston Berger, Tratado Prático de Análise do Caráter, tá? Ok, gente? Então é isso. Esses dois livros vão ser os livros que a gente vai utilizar para poder explicar o que é caracterologia, certo? Vou fazer um breve resumo da caracterologia. Acho que vai aparecer aí no vídeo. Tem muitos recursos aqui. O Estúdio Em Busca de Sentido. Então, vai aparecer no vídeo aí as divisões do René Lessene, tá? Então, acompanha aí o resuminho, só para você entender onde é que nós estamos. Muito bem, então você percebeu, temos aí três fatores principais, que é emotividade, atividade e ressonância, tá? Sendo que a pessoa pode ser emotiva ou não emotiva, a pessoa pode ser ativa ou não ativa, e a pessoa pode ser primária ou secundária, certo? Esses são os três fatores que o René Lessene destaca, tá bom? Vão ter outros mais, depois pra frente a gente vê isso daí, tá? Mas é o mais importante. E daí o que? Com esses três fatores você faz a permuta desses três fatores e resulta nos oito tipos de temperamento, tá bom, gente? Então a caracterologia do René Lessene trabalha com temperamento, tá? Fiquei mais perto aqui. Trabalha com temperamento, ok? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do primeiro fator, que é a emotividade, tá? Então, a emotividade, ela é marcada com o símbolo do E, tá bom?
Quando tem um Ezinho, é o símbolo da emotividade. Um N minúsculo com um E maiúsculo é o não emotivo, tá? Mas Jota, como assim? O que quer dizer com emotividade? Vou explicar para vocês, gente. Só um minutinho. Vou começar com um livro aqui do Berger, para a gente poder entender o que ele quer dizer com emotividade. Aqui, tá? Capítulo 3, os 3 fatores fundamentais da emotividade. Tá? Então, o que o Lessene quer falar com emotividade? Emocionar-se é perturbar-se. Todo homem se emociona em determinadas circunstâncias, mas cada um à sua maneira. As emoções diferem, primeiramente, pelos objetos que as provocam. Este ouve com indiferença uma sinfonia que emociona o vizinho. Aquele expõe-se com calma a perigos reais, mas perde todas as faculdades se num salão deve dirigir a uma senhora algumas palavras amáveis. Chamamos emotivo aquele que se perturba quando a maior parte dos homens não se comove, ou aquele que, em determinadas circunstâncias, comove-se mais violentamente do que a média. O não emotivo é, pelo contrário, aquele que é difícil de emocionar-se e cujas emoções são pouco violentas. A melhor maneira de apreciar tal emotividade é colocar o indivíduo real ou imaginariamente em circunstâncias comuns em que seus interesses dominantes não estejam fortemente em jogo. É óbvio que todo mundo se emociona em determinadas circunstâncias excepcionais, ou quando vê em perigo aquilo que mais estima. O emotivo, porém, vibra por ninharias e emociona-se por motivos pelos quais ele é o primeiro a reconhecer que não vale a pena. Estão sacando, gente? Estão tendo uma ideia? Eu já vou explicar, fique tranquilo. As diferenças de emotividade causam até entre os homens a incompreensão e o escândalo. O emotivo que maldiz sua sensibilidade quando está sofrendo, vê nela, entretanto, se não um bem, pelo menos um valor precioso. O não emotivo parece-lhe, ora, um hipócrita que dissimula os sentimentos, ora, um ser anormal que não é verdadeiramente humano. Despreza aqueles que ignoram seus atos de cortesia e custa-lhe muito compreendê-los. A razão da qual os não emotivos dão grande valor não é para eles senão uma faculdade de segunda ordem. Então, o que o Berger quer dizer aqui, gente? Então, o fator emotividade. O que ele quer falar é emotividade, ele não vai os emotivos dos não emotivos, ele não vai dividir entre pessoas que têm sentimentos e as pessoas que não têm sentimentos, né? Quem não tem sentimentos morais é um psicopata, né? Então, ele não está fazendo essa divisão. Ele está fazendo a divisão de pessoas que a emotividade tem uma importância muito grande e pessoas que a emotividade ela não tem tanta ordem, assim, ela não tem tanta importância, tá? Ou seja, os emotivos são as pessoas que a emoção ela determina muito na vida dele. Eu sou um emotivo. Pronto, confessei. Desculpa se alguém achava que eu não era. Eu sou emotivo. Ou seja, a emoção, ela serve como um critério de julgamento das coisas. Porque ela tem uma importância e tem um local muito grande dentro de mim. Então, tudo que eu vou fazer, de certa forma, ela todas as minhas atividades é, de certa forma, banhado pela emotividade, vamos dizer assim, tá? Usando esse termo. Ou seja, o emotivo é aquela pessoa que as coisas vão tocar ele com muito mais força, com muito mais energia do que o não emotivo. O emotivo tem o sentimento dele? Tem o sentimento dele, é óbvio que tem. Mas o emotivo é aquela pessoa que é mais estável, tá? Tanto para ficar muito feliz ou como para ficar triste, tá? Então, o não emotivo, ele é mais estável. O emotivo é quase que uma montanha-russa. O emotivo é aquela pessoa que tudo tem que passar pela emoção, tudo tem um conteúdo emocional junto, tá? É arrumar a casa, é ver televisão, é assistir o jogo de futebol, é cuidar dos gatos, é lavar roupa, tá? O emotivo, tudo tem um conteúdo emocional, tá? Que às vezes atrapalha e às vezes não atrapalha. O que é interessante a gente notar aqui deixa eu pegar aqui, ó. É que ele fala: o emotivo que maldiz sua sensibilidade quando está sofrendo, vê nela, entretanto, se não um bem, pelo menos um valor precioso. Então o emotivo, ele às vezes reclama de ser tão
se agitar tanto interiormente, mas para ele aquilo é um valor muito precioso. Ele precisa daquilo, né? E ele também fala aqui, o emotivo, porém, vibra por ninharias e emociona-se por motivos pelos quais ele é o primeiro a reconhecer que não vale a pena. Então o emotivo é aquela pessoa que é muito fácil estimular a emotividade dele, entende? E quando ela é estimulada, aquilo ganha uma importância. Agora, o não emotivo não tem esse problema. É muito difícil você estimular, né, a emotividade dele. Você pode estar perguntando aqui, Jota, você pode estar perguntando para mim, Jota, mas quer dizer que uma pessoa tímida, ela é uma não emotiva? Não, gente. Timidez é diferente, né? Uma dificuldade pessoal em interagir com os outros não significa que a pessoa não seja emotiva, tá? O que a gente tem que entender aqui é que é um traço de um temperamento psicológico, tá bom? Ele não está falando da emotividade completa e plena, tipo, existe os emotivos. Não, é só uma figura de linguagem, né? Quando ele fala emotividade. Ele está falando de uma parte da emotividade, tá bom, gente? Então, para completar, eu vou ler aqui o do Roger Gaillat. Cadê? A página que eu vou ler se eu encontrar, é a página 55, tá? Aqui, ó. Emotividade, definição e importância do fator emotividade, tá? O que o Roger fala? Para o emotivo, que designaremos aqui pela inicial E maiúscula, o limiar da excitabilidade é baixo e um estímulo mínimo, sem consequência para outros, provoca nele uma reação importante. Ao contrário, o limiar da excitabilidade está situado mais alto no não emotivo, designado pelo símbolo NE. E é necessário um estímulo muito mais importante para desencadear uma reação pouco intensa. Olha que interessante. No não emotivo é necessário um estímulo muito mais importante para desencadear uma reação pouco intensa. Entenderam? Ou seja, no emotivo, qualquer estímulo já reage, já tem uma reação intensa. No não emotivo, você precisa de muito estímulo para ter uma reação não intensa ainda. Viu? Continuando. Além disso, e teremos ocasião de voltar a este assunto, o emotivo conhece a autoexcitação. Por exemplo, sua imaginação o esquenta de bom grado e pode ser a origem de emoções intensas, estéticas ou mórbidas. Então, o que ele quer dizer aqui também? O emotivo, ele tem uma situação, vamos dizer assim, né, uma característica, que é a autoexcitabilidade, ou seja, ele se... É que falar excita fica, né, todo mundo já pensa em outra besteira, né? Se provocar, né? Ele se autoprovoca, né? Ou seja, ele sozinho, pela imaginação, ele já causa sensações, sentimentos, ele já entra numa pira gigantesca, tá? Então, ou seja, o emotivo, além de ser fácil de você estimulá-lo e provocá-lo afetivamente, ele também se autoprovoca. Sabe aquela pessoa que começa a imaginar as coisas, só de imaginar já começa a ficar nervoso, já começa a já querer fazer aquela coisa, né? E o que é interessante é que ele fala aqui, ó, essa imaginação esquenta entre aspas, né? E pode ser a origem de emoções intensas, estéticas ou mórbidas. Olha só, pode ser uma coisa muito mórbida, tá? A emotividade do sujeito. Continuando. Além disso, a quantidade de energia nervosa em reserva é grande no emotivo e fraca no não emotivo. Ou seja, ele fala que a energia nervosa, olha que interessante esse termo. Energia nervosa em reserva é grande no emotivo e fraca no não emotivo. Ou seja, a capacidade de lidar com essas emoções no emotivo é gigantesca. Iria exasperar, sabe? Iria acabar, ia cansar. Um não emotivo, se ele tivesse que passar um dia vivendo como um emotivo, ou sofrendo toda aquela emoção, ele não tem energia para isso, tá? O vocábulo não emotivo, olha, agora é interessante prestar atenção. O vocábulo não emotivo não deve, evidentemente, ser entendido como ausência de emotividade,
Significa simplesmente que o indivíduo experimenta um nível médio de emotividade situado abaixo do nível médio de emotividade. Uma hipoemotividade, se preferirem. Entende? Então, o não emotivo, a média de emotividade está aqui. Ele está um pouco abaixo, entendeu? Ele está um pouquinho abaixo. Então, é isso que é um não emotivo. Ele não tem um problema de emoção, ele não é um psicopata, isso não é uma doença. É uma característica da pessoa, tá bom? O fator constitutivo emotividade é, sem dúvida, o mais cômodo de aprender e o mais pronto a atualizar de imediato a repartição da humanidade em dois grandes grupos, os emotivos e os não emotivos. É por isso que a maioria dos caracterologistas lhe reservaram um lugar de destaque. Tá? Então, a emotividade é um fator que talvez o mais fácil de entender. Tá bom? Só para dar aquela resumida, aquele fechar com nó. O Lessene tem a caracterologia dele, que é dos temperamentos, né, psicológicos, e ele trabalha 3 fatores: emotividade, atividade e ressonância. Hoje a gente viu a emotividade. O que é a emotividade? A emotividade é a pessoa, a emotividade é quando, o emotivo, vamos dizer, né, é a pessoa que, quando tem alguma situação, a emotividade dele tem que entrar em relação com aquela coisa. A emotividade dele sempre é parte constituinte de qualquer coisa que ele vai fazer. Tudo com muita facilidade provoca ele. Isso pode ser bom, pode ser ruim. E mas ele tem um nível de energia maior do que o não emotivo, até porque ele precisa de toda essa energia, porque ele gasta muita energia emotiva, né, energia nervosa, como diria o Roger. O não emotivo, no caso, é a pessoa que está um pouco abaixo da média de emotividade, tá? Um pouquinho abaixo. Ele não tem tanta energia interior para isso, mas é muito difícil estimulá-lo emocionalmente. E quando ele é estimulado, a reação dele não é muito intensa, tá? Fechou. Fazendo um parênteses só. É interessante ver isso, gente, porque o não emotivo, quando estimulado e provocado demais, ele tem uma reação não intensa. Então, se você conhece alguém que é tímido, ou então fechado, retraído, e quando vai ter uma reação, é uma explosão gigantesca, tá? Talvez essa pessoa ela seja uma emotiva retraída, tá bom? Ok? Mas, como vocês podem já ter lembrado lá que eu falei antes, nos tipos psicológicos, tipos de temperamentos do Lessene, você percebe que não tem o tipo emotivo ou não emotivo. Isso é um fator. Esse fator vai se combinar com a atividade, vai se combinar com a ressonância, para daí fazer o seu tipo, tá? Mas já vai pensando, se é emotivo ou não é emotivo. Consegue pensar nisso aí? Vamos pensando e vamos trabalhando isso daí. Ok? Terminando por aqui, então, o Psicologia Explicada. Vamos, então, para o nosso próximo quadro. Então, nosso próximo quadro, leitura comentada com o nosso querido Vitor Frank, o velho. Tá bom? Vamos continuar com o nosso livro aqui. Essa aqui é a edição que eu tenho, ok? Hoje a gente vai ler, a gente já está na segunda fase do campo de concentração. Hoje a gente vai ler na página 31 o capítulo O que dói. Tá vendo ali? Tá bom, gente? Relembrando, o que a gente falou semana passada? Semana passada eu falei sobre aquelas reações do Viktor Frankl, né? A apatia, a saudade, o nojo e a mortificação dos sentimentos, tá? Hoje a gente vai ler o próximo capítulo, O que dói. A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença. Tudo isso, características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração, muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em quase cada hora. Então, já vou parar aqui. A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença. Tá? Já tem esses 4 fatores, gente.
Olha só o que sofreu, que era apatia, insensibilidade emocional, desleixo interior e indiferença. Tá? Forte, né? Então ele já começa falando, né? Também a insensibilidade física. Começa a sentir. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária, da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. Se você acha que era ruim ficar apático e ter toda a sensibilidade, Viktor Frankl diz que sem isso teria muita dificuldade um prisioneiro no campo de concentração. No campo, se é espancado pelas razões mais insignificantes, ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra onde trabalho está sendo distribuída a merenda. Colocamo-nos em fila. Aquele que se encontra atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado ao guarda da SS. Talvez por um capricho de simetria ótica, embora do ponto de vista disciplinar isso fosse completamente irrelevante e supérfluo, afinal de contas estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente, senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado o cacetete. Continuando. A dor física causada por golpes não é o mais importante. Por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça, ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Vou repetir essa frase. A dor psicológica, a revolta pela injustiça, ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo. Certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro em plena tempestade de neve. Nem a tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E, para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento a fim de tomar fôlego e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo, e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda, essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito, foi o que senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim se adverte o animal doméstico do seu dever. O animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. Gente. Então, o que a gente pode comentar aqui, né? É a questão da dor psicológica, né? Eu já falei aqui no Em Busca de Sentido, não vou saber em qual programa, porque são muitos programas, nossa senhora, vastíssima quantidade de programas. Já falei aqui no Em Busca de Sentido, já falei sobre violência simbólica, né? Que eu falei da questão que às vezes você está brigando com alguém, você dá soco na parede, você quebra armário, joga celular, eu te odeio, né? Ou seja, e aqui o Viktor Frankl vai falar sobre dor psicológica, né? Claro, volto a falar, claro que o que o Viktor Frankl sofreu a gente não sofre hoje em dia, graças a Deus, né? Alguns dizem que voltaremos a sofrer, não sei. Mas o que o Viktor Frankl fala aqui é da dor psicológica, que às vezes a dor psicológica é muito maior do que a dor física, né? O ato de fazer algo, às vezes, não dói tanto, né, do que a briga, né? Todo mundo que já levou bronca dos pais sabe que muitas vezes é melhor que seu pai te bata do que seu pai te dê aquela lição de moral e fale que estou muito decepcionado com você. Não é verdade? Então a dor psicológica é algo que tem que ser levado em consideração.
E a gente tem que lembrar que quando nós falamos em dor psicológica, a gente tem que lembrar que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente causa essa dor psicológica no outro. Às vezes a gente ficando em silêncio, a gente não comentando alguma coisa, a gente não respondendo alguma coisa. A gente tem que lembrar que essa dor psicológica, ela realmente existe, tá? E a gente tem que lembrar que muitas vezes nós causamos isso no outro e nem percebemos. Quando você está lá jogando no celular, ou quando você está lá prestando atenção na televisão, a sua mulher pergunta uma coisa e você faz, hã? Oi? O quê? Hã? Sabe? Ou então quando você não está dando a mínima, ela fala, o que você acha dessa roupa? Tô bonito. Você fala assim, meu, tanto faz. Né? Ou então o inverso, quando o marido vai conversar e a mulher fala, meu bem, não quero ouvir, quanto problema, coisa e tal. Às vezes, esse tipo de coisa, a negação não é o ruim. O problema é que a sua postura, ou então a nossa postura é uma postura de não ligar, a indiferença, entendeu? E às vezes, repetidas vezes em que tem essa indiferença, repete, várias vezes, chega uma hora que cansa. E a pessoa começa a ter essa dor psicológica, né? E às vezes não machuca, como é o último exemplo do Viktor Frankl, né? O cara jogando pedrinha, assim, e nem foi lá brigar com ele como um ser humano, né? Chamando ele como se fosse um bicho, né? E quantas vezes a gente não faz isso também? Então, fica aí a dica, né? Fica aí esse comentário a respeito do Viktor Frankl. E semana que vem a gente volta com mais Em Busca de Sentido, com mais livro Em Busca de Sentido, com muito mais, né? E também eu queria dizer aqui o seguinte, próximo programa vai ser dia 16, tá? E dia 15 tá marcada aí uma grande passeata pelas ruas, então, contra aí, né, a nossa presidente Dilma Rousseff. Então, o que eu quero dizer é, quem estiver em Curitiba, eu estarei lá, tá bom? Eu e mais vários amigos, várias pessoas, familiares, a gente vai nessa passeata. Então, se você tá aí se sentindo assim, não sei se conheço alguém, como é que vai ser, a gente vai estar lá na Santos Andrade, às 2 horas da tarde, ok? Não só de psicologia vive o homem, mas também é necessário ter um pouco de consciência política. E também, o que eu quero dizer, se você está em Curitiba também, procure no Solar do Rosário o curso do Francisco Scorsin sobre descoberta e redescoberta da vocação, tá bom? Esse curso é muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado legal poder me ver, a gente poder conversar. E se você quiser entrar em contato comigo, você entra, né? Vai aparecer aí na sua tela, que recurso, os links que você pode me encontrar, facebook.com/Em Busca de Sentido Radiovox, Em Busca de Sentido radiovox@gmail.com, radiovox.org, toda segunda-feira às 10 da noite, às vezes vai para terça, mas tudo bem, gente, você encontra daí também, também tem o canal do Em Busca de Sentido no YouTube, tá? Procura lá, Em Busca de Sentido Radiovox, vai encontrar o canal, tá lá, tô colocando em dia todos os programas, tá? Mas você tem muitos meios de me encontrar, ok? Então, a gente se encontra semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.